muito obrigado pela palavra. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar o CEPRORGS, na pessoa do presidente Rafael, também do nosso vice Luiz, cumprimentar o doutor Jaime, sempre parceiro das nossas gauchadas, o Edgar Serrano, nosso presidente Leonardo Lamac, a doutora Márcia. A mim foi dado o maior desafio, né? Eu leciono já há mais de 10 anos na graduação e tem 2 momentos complexos de você permanecer em uma aula, perto do meio-dia ou à noite. E eu agora tenho que concorrer com o almoço. Então, eu prometo que vou tentar fazer o almoço de você ser o mais prazeroso possível. Colegas, a ideia aqui, e é importante que isso seja dito, é que vocês tenham um conhecimento, um overview geral do tema de inteligência artificial e regulação. Nós fizemos alguns briefings com o Edgar e com o presidente Rafael sobre essa nossa fala aqui, porque o CEPRORGS foi muito feliz, e aqui menciono o doutor Rodrigo, que juntamente com o CEPRORGS teve a ideia mesmo de começar a encampar essa discussão sobre regulação e inteligência artificial. Por que eu digo isso? Porque nas nossas conversas, eventualmente aqueles que já participaram aqui da nossa fala em outras oportunidades, como lá no Caldeira, vocês vão observar alguns temas que nós já falamos. E aí eu tenho, por prática, sempre tentar trazer alguma novidade, alguma questão diferente, para, enfim, não ficar batendo, digamos, um pouco na mesma tecla. Mas, a bem da verdade, é preciso bater nessa tecla. Justamente porque eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não conhecem, digamos, tecnicamente, como esse eventual projeto de lei que vai tratar sobre inteligência artificial vai atingir vocês e as empresas de vocês. Nós estamos passando pelo interior, principalmente com o CEPRORGS, falando para diversas pessoas, e é muito interessante a reação dos profissionais de TI, que é uma reação de surpresa. Aqui nesse QR Code vocês podem acessar essa apresentação. Lá no nosso escritório nós estamos elaborando um alert, que será um documento endereçado para pessoas da TI, do mercado de modo geral, que terá a comparação de diversas legislações mundo afora, China, Alemanha, Brasil e Estados Unidos, para vocês terem esse material que nós chamamos de Client Alert, né? Então a ideia é que vocês possam participar e entender esse overview através do trabalho que o nosso, digamos, nosso pequeno, grande time, né, doutora Mariana, de Direito Digital, está elaborando. Bom, primeiro ponto que nós precisamos observar. A inteligência artificial, e eu não estou aqui para ensinar inteligência artificial para vocês, não é esse o nosso objetivo, mas como todos nós sabemos, digamos, uma técnica e uma prática não tão nova assim. Ela acabou se vulgarizando, e essa expressão vulgarização em tecnologia, ela é extremamente importante, porque metaverso, tecnologia maravilhosa. Eu lá na faculdade do Ministério Público tive a oportunidade de utilizar, nós adquirimos os óculos, aquele agora da Microsoft, para podermos, num laboratório, testarmos o uso desses óculos no ensino. Imagine, você está na faculdade do Ministério Público, coloca um óculos no seu aluno e no professor, eu consegui colocar meu aluno numa cena de crime, virtualizada. Isso para o ensino é maravilhoso. Na medicina, nem se fala, só que tem um pequeno problema. Por que não pegou? Por que lá na faculdade do Ministério Público, que muito me orgulha, nós não conseguimos empregar isso? Porque o custo do óculos, ele gira em torno de R$10.000. Como é que uma faculdade vai comprar cerca de 2.000 óculos a esse custo que terá que ser repassado para os alunos? Ou seja, a tecnologia ela pega quando ela vulgariza, e vulgarização tem sim a ver com o custo. Então, eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos de aplicações da inteligência artificial que, mais de uma vez, os senhores e senhoras estão todos cansados de
assistir. Então, aqui, gente, eu gosto muito desse exemplo, que é um exemplo de um café, né? Então, vejam aqui, nós temos um coffee shop e ali nós temos os clientes, os funcionários que estão sendo medidos, né? A produtividade, doutora Márcia Somense, dos funcionários está sendo medida através da inteligência artificial. Fantástico! Você coloca lá uma câmera, com um scriptzinho em Python, que eventualmente vai identificar e vai verificar aquela venda, aquele atendimento e literalmente verificar o funcionário que eventualmente esteja fazendo um corpo mole. Né? Isso aí já bate lá no empreendedor, que eventualmente pode disparar um aviso, um alerta, chamar o sujeito para conversar e daí por diante. Então, vejam que é uma aplicação simples, né? Vocês melhor do que eu sabem que isso aqui é bem factível de você desenvolver, conta as horas, o tempo que a pessoa está ali. E depois, doutor presidente, nosso presidente Leonardo Lamacchia, aqui no agronegócio, olha que interessante, a colheita, né, que nós temos de maçãs realizada por drones, ou seja, os drones realizando essa colheita, ele consegue escolher a melhor maçã, separar eventualmente como é que está a qualidade e exercer a função que eventualmente é realizada pela pessoa que está no campo. Gente, esses vídeos aqui, eles causam discussões que nós poderíamos passar dias falando sobre vários aspectos. E um dos aspectos, principalmente que pega, presidente Krug, é a questão do emprego. Né? Muito do que tem nesse DNA e nessa intenção legislativa se dá em razão de um chamado risco de que nós tenhamos uma redução muito drástica nos empregos. Agora, é importante mencionar de que desde que o mundo é mundo, a sociedade e os empregos eles vão se aperfeiçoando. Lá na OAB, o presidente Leonardo Lamacchia organizou uma audiência pública para falar sobre o uso da inteligência artificial no judiciário, porque não basta todos os problemas que o doutor Leonardo Lamacchia vem enfrentando sozinho, querem também, em alguma medida, fazer o uso da inteligência artificial para amanhã ou depois tomar umas pequenas decisões nos nossos processos. Aqui fica a provocação. Vocês melhor do que eu conhecem, machine learning, aprendizado de máquina, funciona com dados. E aí eu questiono, se nós tivéssemos que treinar um juiz robô, com quais decisões vocês o treinariam? Então, nós temos inúmeros questionamentos importantes sobre isso e os desafios, eles versam drasticamente. Primeiro, e aí eu falava em vulgarização tecnológica, o que vulgarizou a inteligência artificial foi o ChatGPT, gente. Isso precisa ser dito. Né? E aí a gente sabe aqui, vem ChatGPT, hoje tem venda de curso, ChatGPT, o objetivo não é esse. O ChatGPT ele tem um mérito muito grande, que é através de um UX ali, de uma janelinha, né, fazer com que qualquer pessoa utilize a inteligência artificial de altíssima tecnologia, ponto, gratuita, né, inclusive. Então, o break-even, digamos assim, que o próprio Google conseguiu. Então, o grande mérito foi essa capacidade de capilarizar uma tecnologia de ponta para o usuário final. Só que a inteligência artificial, nesse modelo, ela tem alguns desafios, que é, principalmente, e eu vou trazer aqui para vocês alguns, a limitação do conhecimento. Nós, seres humanos, temos limitação do conhecimento daquilo que nós aprendemos naturalmente. Agora, a competitividade do cérebro, do emprego do cérebro humano com a máquina, ela é, digamos assim, um tanto quanto injusta. Justamente porque a quantidade de dados utilizada pelo ChatGPT para conseguir o resultado final que todos vocês conhecem é sobre-humana, literalmente. Mas mesmo assim, ela é limitada. Então, há uma limitação aqui. Bom, e nessa limitação, esses dados que são gerados, eles podem e virão com o famoso viés. Então,
as bases de dados, os datasets, de um modo geral, eles podem e estarão enviesados de acordo com as informações que ali estão. E volto a dizer, imaginem, nós ontem tivemos uma reunião com o presidente Leonardo Lamacchia na Ordem, onde nós estávamos falando com outros colegas advogados sobre raspagem de dados nos tribunais. As empresas já estão raspando decisões judiciais e bases de dados, e muito em breve nós já teremos aí no estado da arte softwares que vão fazer análise preditiva do comportamento de juízes. E certamente esse viés ele ficará cada vez mais matemático. A inteligência artificial ela também pode gerar, e principalmente tecnologias como o ChatGPT, uma certa incoerência. Então, você observa nos resultados dos questionamentos realizados, muitas vezes, um descompasso lógico daquilo que está sendo tratado, e até aqui nenhuma novidade. Do ponto de vista de tomada de decisão, a tecnologia ela perde para o ser humano. Quando a gente está falando aqui em senso comum, doutor Jaime, porque o senhor muito bem conhece a realidade e a complexidade dos estados. Dentro do Brasil existem diversos Brasis. Dentro do Rio Grande do Sul nós temos muitas realidades culturais distintas. E esse fino trato do senso comum, a inteligência artificial, como regra do ChatGPT, ela não vai apresentar em um primeiro momento. Bom, se o ser humano produz notícias falsas, ChatGPT e algumas aplicações de inteligência artificial podem vir a apresentar informações falsas também, gerar informações falsas. Imaginem eu lá com cerca de 2.000 alunos de graduação e pós-graduação. O resultado, colegas, com ChatGPT na educação, lá na Faculdade do Ministério Público, foi que eu tive que tirar, por exemplo, trabalhos dos alunos. Os coitados não têm mais trabalho para fazer. É prova. Por quê? Eu não vou ficar de um lado corrigindo trabalho feito por robô. Então, assim, acabou, os coitadinhos lá na pós-graduação não tem mais trabalho para fazer, vão ter que fazer prova, porque é a única forma que eu tenho de medir, eventualmente, se os caras estão minimamente absorvendo o conhecimento. Bom, e nós temos um problema relacionado à privacidade, como é o título aqui do encontro de hoje. E aí, gente, eu vou soprar, digamos assim, algo para vocês que estão aqui gastando, digamos assim, um pouco do tempo de vocês. Muito em breve, a próxima discussão jurídica será sobre scraping, sobre raspagem de dados. Hoje, digamos assim, a corda está solta. Tá? Então, assim, vocês têm noção, só para rapidinho aqui, eu acredito que aqueles que trabalham com alguma aplicação de software jurídico, eventualmente que já ouviram falar. Nós, advogados, somos intimados através, como regra, do diário oficial das decisões judiciais. Pois bem, imaginem numa realidade lá do escritório que nós temos um elevado número de processos, todos estratégicos. Como é que nós fazemos o controle disso? Com o software, mas também com o ser humano fazendo um double check. Só que o software de leitura de informações processuais, ele trabalha com raspagem, gente. Os tribunais eles não fornecem API para a aplicação conversar. Então tem que estar lá raspando, e vocês melhor do que eu sabem, mudam um parâmetro na página ou na informação, ou até em PDF que a gente está raspando, quebra o software. Eventualmente cai num firewall lá, presidente Krug, de um tribunal, o uso excessivo da OB do Dr. Rodrigo pelo software que está raspando. Então, nos Estados Unidos, as APIs são cobradas. As cortes norte-americanas cobram dos escritórios de advocacia das empresas de tecnologia o uso da API. Vou falar baixinho, presidente Leonardo, que o tribunal não nos escute, né? Que amanhã depois esse boletim chega lá para a doutora Mariana pagar. Pois bem, então, a privacidade e a proteção dos dados pessoais, ela vai gerar uma regulação da atividade de raspagem de dados, que hoje está desregulada. E eu não estou fazendo juízo de valor aqui, mas isso é uma discussão bem relevante que a gente precisa falar.
A inteligência artificial, vocês também sabem, o ChatGPT tem essa capacidade de alucinação, ou seja, de criar situações completamente inexistentes. E quais são os desafios jurídicos? E aqui é preciso dizer, o professor Roberto também, que está aqui, lá no Caldeira, quando nós fizemos, presidente Krug, a primeira apresentação, nós não tínhamos o PL. Olha que interessante a história do CEPRORGS com essa matéria aqui. Porque nós começamos a estudar juntos essa questão e nós tínhamos um relatório que viria eventualmente a ser um PL. Pois bem, hoje nós temos um PL da inteligência artificial, aliás, mais de um que estará nesse reporte que o nosso escritório está produzindo, e esse PL 2338 de 2023, ele é, digamos assim, o número 1 dos PLs em matéria de inteligência artificial, por várias questões, inclusive política. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, colocou esse PL embaixo do braço, e assim como vocês estão preocupados, como foi muito bem destacado pelo nosso vice-presidente Luiz Henrique, a inteligência artificial será uma preocupação do setor, a regulação do setor, principalmente no próximo ano. Pois bem, o que esse PL traz e qual que é a forma regulatória que ele está objetivando promover? Uma regulação baseada em risco. Uma regulação baseada em risco. E essa prática é uma prática que nós estamos vendo também no cenário internacional. Seja na União Europeia, a própria China está trabalhando com uma abordagem baseada no risco. E o interessante aqui para nós que estudamos o direito, o último momento que nós falamos em risco na regulação do direito brasileiro foi com o advento do Código Civil, quando nós falávamos lá nos chamados riscos nucleares e riscos ambientais. Então, olhem que interessante onde o uso da inteligência artificial está sendo colocado ao lado desses riscos que antigamente para nós, e não tão antigamente assim, eram riscos de natureza distinta. Muito bem, aqui a própria União Europeia trabalha nessa pirâmide em que nós, no Brasil, também estamos nos valendo. Ela coloca lá no topo que algumas atividades e o uso de atividades de inteligência artificial, olha só, elas serão vedadas de todas as formas, porque o risco será inaceitável. Então, sim, de acordo com o que está se desenhando no cenário regulatório, alguns usos de inteligência artificial, algumas atividades podem ser proibidas. Ou seja, você fazer o emprego de inteligência artificial, porque, segundo o entendimento, o risco será inaceitável. Depois nós temos atividades de alto risco, de risco limitado e risco mínimos ali na base dessa pirâmide. Bom, o que esse projeto de lei ele tem como objetivo trabalhar? Primeiro, essa proteção do vulnerável. E aqui é uma questão muito interessante. Quando nós falamos em tecnologia, e isso é interessante, mesmo o presidente Krug, pelo maior conhecimento que ele tem em segurança da informação, quando ele é usuário de determinada tecnologia, ele pode estar em uma posição vulnerável, porque o presidente Krug conhece a segurança da informação das empresas que ele trabalha ou que ele cuida, ou do CEPRORGS. Agora, no momento que ele se conecta aqui na Wi-Fi desse evento, principalmente com um público tão expert como esse, ele fica com o pé atrás, certamente está com uma meia dúzia de VPN ali no celular dele. Bom, mas a verdade é que nós ficamos em posições vulneráveis. E essa vulnerabilidade ela é reconhecida pelo projeto de lei. A segunda questão, e essa é interessante em matéria de tecnologia, é que, e aí tem um ponto, que essa palestra aqui, gente, ela tem um sinal de alerta. E não é por eu estar aqui, o CEPRORGS ele está colocando isso embaixo do braço porque tem um sinal de alerta. Quem está regulando a atividade profissional de vocês somos nós, juristas. E isso é errado, porque amanhã ou depois vocês vão acordar com uma lei em pleno vigor,
com advogados e profissionais buscando vocês para entrar em compliance, e o setor da tecnologia, salvo se não fosse o CEPRORGS, não está participando como deveria de uma legislação que vai impactar a atividade profissional de vocês. Porque essa questão do contraditório é coisa, como o presidente acabou de dizer, é coisa nossa. É coisa de jurista. Nós exercemos o contraditório, o direito de resposta. Pois bem, vocês vão observar que essa legislação está estabelecendo a obrigatoriedade de contraditório em algumas situações, quando tivermos decisões automatizadas. Então, nós temos aqui a centralidade da pessoa humana, que é, digamos, olhar para o uso da inteligência artificial, considerando o ser humano como destinatário imediato da inteligência. Aqui nós temos, e eu sempre destaco, importante, a questão relacionada à pluralidade, o respeito aos direitos trabalhistas. Já adianto para os colegas do setor trabalhista, principalmente do software, nós temos alguns aqui que serão impactados. Software de AI, setor trabalhista, será fortemente impactado. Esse ponto é interessantíssimo, livre iniciativa e a livre concorrência. Volto a dizer, desenhar bons algoritmos relacionados à inteligência artificial, eu tenho certeza que todos os senhores e senhoras têm condições. Agora, e a base de dados? Será de quem? Então, o conhecimento aparentemente disponível, que nós podemos acessar, amanhã ou depois, o presidente Krug está criando uma base de dados, que é importante, que hoje não tem regulação, vem a base de dados e só a empresa dele tem. O que isso gera no mercado entre vocês? Competitividade. A Amazon agora está enfrentando problemas nos Estados Unidos relacionados ao tema da concorrência. Facebook também. A Apple também. Agora a Apple está ingressando no mercado financeiro, quer virar banco. Quem melhor precifica o crédito são as instituições financeiras, desde sempre. Agora imagina a Apple podendo precificar o crédito com todas as informações que ela tem. Então, assim, eu não preciso dizer para vocês, gente, que código lá em cima é o de menos, a base de dados é o segredo. E aqui nós temos a livre concorrência como um tema relevante. Então, nós temos uma limitação por princípio, ou seja, e ali eu destaco, olha que interessante, supervisão humana efetiva, diz a lei. E eu tenho escutado de vocês algumas críticas quando a gente está aqui, e o melhor da palestra serão os questionamentos de vocês, é justamente esse ponto amarelo, supervisão humana. Porque a turma da TI me diz o seguinte: Madalena, eu crio um software para não ter supervisão humana. Esse é o objetivo do meu software. Quando você abre lá o banco, para solicitar uma aprovação de crédito imediato, aquilo ali passa por um software. Quando eu, no mercado financeiro, utilizo inteligência artificial, é para justamente não ter ser humano. É isso que eu quero. E agora você está colocando o ser humano do lado da máquina? Então, tem uma questão aqui de uma discussão relevante que pode impactar vocês. Esse ponto de rastreabilidade das decisões tomadas por inteligência artificial, eu sempre digo, e o presidente Leonardo também, a gente tem conversado bastante sobre isso, a gente não é contra o uso da inteligência artificial. É uma realidade, gente. Inclusive pelos profissionais do direito, os advogados e o judiciário. Mas é preciso ter informação. Então, imaginem vocês, tem uma decisão lá no judiciário que foi tomada por uma máquina. Só que tem um pequeno detalhe. Vocês não sabem se a decisão foi efetivamente tomada por uma máquina. Por quê? Não é certo. Não tem a informação. Então, a rastreabilidade das decisões judiciais, não só judiciais, mas todas as decisões, será um ponto relevante. E aqui alguns conceitos, gente, eu sei que é uma palestra de direito, e assim, eu não costumo usar a lei nas minhas palestras, mas é algo novo, e precisa ser visto, e precisa ser lido. Olha só, discriminação, qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito
ou efeito, seja anular ou restringir o reconhecimento em razão de características pessoais. Gente, o nome disso é indeterminismo, é subjetivismo, e aqui está o choque entre a ciência do direito e a ciência exata da ciência da computação, porque nós, no direito, trabalhamos com conceitos indeterminados, enquanto a ciência da computação é uma ciência exata. Isso aqui diz tudo e diz nada ao mesmo tempo. Quem vai preencher esse conceito de discriminação no caso concreto? Quando você codar uma aplicação e colocar ela em uso, como você vai saber se há discriminação ou não, de acordo com o famoso termos da lei? Depois tem o conceito ali de discriminação indireta e alguns direitos que essa legislação vindoura, eventualmente se aprovada for, ela vai trabalhar. Primeiro é o chamado direito à informação prévia. Eu gosto muito desse direito. E aí falava do presidente Leonardo Lamacchia. Nós estamos defendendo, assim como a pessoa celíaca tem o direito a saber contém glúten, nós defendemos o direito de contém inteligência artificial, ou contém IA. As decisões lá no judiciário que, porventura, passem ou sejam impactadas por inteligência artificial terão que dispor um carimbo contém inteligência artificial. Porque eu, advogado, vou querer contraditar eventualmente essa decisão. O questionamento é, será que eu terei condições de periciar o código-fonte? Então, direito à explicação sobre a decisão. Então, se uma decisão for tomada com inteligência artificial, eu também terei um direito à explicação. Para nós, advogados, eventualmente, doutor Rodrigo, famosos embargos da decisão tomada por inteligência artificial. E, principalmente, o direito de contestar as decisões. Previsões de sistemas de inteligência artificial que produzam efeitos jurídicos. Colegas, eu estou falando muito de decisão judicial. Fiquem claro, de qualquer decisão. Você foi promovido na sua empresa através da inteligência artificial, você tem o direito a contestar. Você foi desligado, demitido, você tem direito a contestar. O seu crédito foi negado, você tem direito a contestar, etc, etc, etc. É literalmente um direito recursal que vocês, empresas de tecnologia, terão que desenvolver. E aqui também tem um ponto que é interessante, que é o direito à participação humana efetiva nos sistemas de inteligência artificial, que aqui é onde eu escuto muitos profissionais da tecnologia. Então, Madalena, se lá na empresa XYZ, que trabalha com análise de crédito, ou que trabalha com valores mobiliários na Bolsa de Valores, eu crio um robô para empregar inteligência artificial, eu terei que comprovar, de acordo com o estado da arte, inteligência artificial, eu terei que comprovar efetivamente que nós temos uma supervisão e participação humana. Nós temos aqui, gente, um segredo importante para vocês observarem, que é aquele conceito ali, ó, estado da arte do desenvolvimento. O que significa isso? Versões beta, versão de teste, primeiras versões, versionamento de software mesmo. Então, assim, a julgar do versionamento do software, nós teremos uma intensidade regulatória um pouco diferente de acordo com essa eventual lei. Direito à não discriminação e a correção de vieses indiretos. Esse tema da discriminação ele é sensível, porque o mercado securitário ele discrimina, e eu não estou falando que toda discriminação é negativa. O mercado securitário ele é regulado pela SUSEP e a julgar da idade da pessoa, a julgar do CEP, vocês sabem que pode mudar o valor do seguro. Isso é de conhecimento geral, isto é uma discriminação e é realizada muitas das vezes através do software. Direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais, esse é um tema bem complexo e pelas razões que eu já disse, principalmente em relação às chamadas bases de dados. E agora, por fim, gente, mais interessante que é justamente a chamada classificação dos riscos, nosso querido Edgar. O negócio é o seguinte, gente, vai desenvolver com inteligência artificial, artigo 13,
Todo sistema de inteligência artificial passará por avaliação preliminar realizada pelo fornecedor para classificar o seu grau de risco. Então, vocês terão que classificar as aplicações de acordo com o grau de risco que ela apresenta. A autoridade competente poderá determinar a reclassificação do sistema de inteligência artificial. Pasmem! Se a lei for aprovada assim, nós teremos uma autoridade de inteligência artificial no Brasil. Ou é a própria ANPD, se ela eventualmente permanecer a legislação nesse contexto, poderá absorver amanhã ou depois essas atribuições. Enfim, a autoridade poderá demandar a empresa para reclassificar se eventualmente nós tivermos algum problema. Se o resultado da reclassificação identificar que o sistema de inteligência artificial ele precisa ter ele tem algum risco elevado, nós teremos que fazer a chamada avaliação de impacto, que vocês certamente já estão acostumados por força da LGPD. E algumas vedações. São vedadas a implementação e o uso de inteligência artificial, é vedado, olha lá, que empreguem técnicas subliminares, que tenham como objetivo induzir o comportamento de pessoas. Setor de marketing e publicidade terá que ficar de olho em relação ao uso da inteligência artificial aqui, né, isso nós já temos ferramentas nesse contexto, que explorem quaisquer vulnerabilidade de grupos específicos, em razão das características, inclusive como idade, características físicas. A gente alerta aqui a questão do idoso, a questão da criança, a questão do adolescente, a questão da pessoa que está doente em uma situação de vulnerabilidade e a inteligência artificial se relacione com ela em alguma medida. Pelo poder público para avaliar e classificar ou ranquear pessoas naturais, né, ou seja, aquele mecanismo que eventualmente vai dando uma gamificação para nós seres humanos, né? E o que será considerado alto risco. Pois bem, são considerados sistemas de inteligência artificial de alto risco, olha lá, aplicação como dispositivo de segurança na gestão e funcionamento de infraestrutura críticas, tais como controle de trânsito, rede de abastecimento de água e eletricidade. Gente, nós estamos vivendo agora uma inundação, né? Então, olha a inteligência artificial e a análise preditiva aqui. Se nós, eventualmente, tivermos o uso de inteligência artificial para evitar ou para melhor organizar as autoridades em razão dessas inundações, esse tipo de aplicação será considerado alto risco. Educação e formação profissional. Então, eu tive a oportunidade até, Edgar Krug, de conhecer, né, aquele software que o próprio presidente Girino, lá da FENAINFO, tem relacionado à educação. Já alertamos ele que será considerado de altíssimo risco. Inteligência artificial em escolas e ensino superior será considerado de altíssimo risco. Então, imaginem que interessante para nós, que somos no ensino extremamente competitivos pelo aluno que está cada vez mais escasso. Se a nossa instituição conseguir comprovar, através do uso da inteligência artificial, que o emprego do ensino nessa determinada instituição faz com que o aluno tenha uma nota melhor no Enem, ou na OAB, ou num concurso público, você fica se submetendo a testes e o software vai analisando o seu desempenho, vai fazendo análise preditiva. Isso é maravilhoso para o ensino. Alto risco. Alto risco. Tá? Será considerado alto risco. E aqui, setor de RH. Recrutamento, triagem, filtragem, avaliação de candidatos, tomada de decisões sobre promoção, cessação de relação contratual de trabalho, etc, 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 etc. Tudo que for RH será considerado alto risco para a lei que eventualmente será vindoura. E aqui nós temos, né, a avaliação da capacidade de endividamento das pessoas naturais. Aqui, gente, nós temos, o setor da TI já é muito forte, nós sabemos que as Big Techs elas chegarão forte no momento que essa discussão aquecer. Mas vocês ganham também um aliado político aqui nesse debate lá no Congresso, que é justamente que são as empresas do setor financeiro, né, bancos, etc. Porque a avaliação de capacidade de endividamento das suas pessoas naturais será, credit score, etc., será considerado altíssimo risco, e isso impactará os bancos. Veículos autônomos, quando o seu uso puder gerar riscos à integridade física de pessoas,
Gente, isso aqui nós temos discussões maravilhosas. E o segredo dessa discussão está na expressão chamada estado da arte. Estado da arte. Porque quando o Edgar ele vai se convencer que o software que ele desenvolveu está pronto para ir à produção, efetivamente, um carro autônomo. Quando? Sabe por quê, gente? Porque nós somos muito tolerantes ao bug. Quando nós não reconhecemos o bug, nós mencionamos que é uma feature nova. Não é bug, é apenas uma feature. É algo que não estava previsto, mas agora vai ficar assim. Nós somos tolerantes. O problema é que o direito ele não é tão tolerante ao bug. E nós nunca discutimos o impacto jurídico do conhecido bug. Aplicação na área da saúde, principalmente questões relacionadas a diagnóstico, tá? Será de alto risco, sistemas biométricos de identificação. E agora, para acabar, quem responde, como responde, quanto responde. Isso que importa no final do dia. Fornecedor ou operador de inteligência artificial, o Edgar é um fornecedor, eventualmente o presidente Lamáquia será o operador. Então nós temos agentes aqui distintos, quem fornece e quem opera inteligência artificial. Quando se tratar de sistema de inteligência artificial de alto risco ou de risco excessivo, o fornecedor ou o operador respondem objetivamente pelos danos causados. Leia-se, não tem que comprovar culpa. Se o teu software gerar dano e for dotado de inteligência artificial, com culpa ou sem culpa sua, você responde. E, eventualmente, vai ajuizar ação de regresso com quem você entende de direito. É a lógica do Código de Defesa do Consumidor e do direito trabalhista que chega na inteligência artificial também. Se eu fui vítima de uma inteligência artificial, de um evento danoso, como é que fica isso? Aplica a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar que não houve o dano ou que a culpa não é de alguém, são vocês, empresas de tecnologia. Só que aqui nós temos um problema que eu publicamente não tenho a mínima dificuldade de criticar, que chama-se juizado especial cível. Grande parte dos problemas relacionados à tecnologia vão parar no JEC. E como é que fica o direito de defesa da empresa de tecnologia no JEC? Terrível, porque no JEC não é possível fazer perícia. No JEC não se admite prova complexa. E tecnologia, gente, é complexidade. Então, muitas empresas de tecnologia, vamos lá, o consumidor clicou em todos os phishings, em todos os vírus possíveis. Chegou lá no JEC com o celular pingando o vírus. E quer condenar a empresa fabricante do software. A empresa não tem condições de periciar o computador do sujeito no juizado especial cível, porque não cabe esse tipo de prova. E aí acaba, muitas vezes, tendo que pagar o dano por uma ausência de dilação probatória no juizado especial cível. Depois, tudo que for relação de consumo vai cair lá no CDC. E quais são as sanções? Porque eu já adiantei para vocês que, eventualmente, nós teremos uma autoridade brasileira de inteligência artificial. Nós temos algumas sanções conhecidas já por força da LGPD. Primeiro, a advertência e depois a conhecidinha multa simples, limitada no valor de R$50 milhões por infração limitada de 2% do faturamento das empresas. Mas não se preocupem que se isso cair na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que lá está hoje, não teremos multa, como vocês sabem. Tivemos uma multa recente aplicada a um coitado, um MEI, por vazamento de dados pessoais. Eu acho que no Brasil só a MEI vaza dados pessoais. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Suspensão parcial ou temporária ou definitiva do desenvolvimento e fornecimento da inteligência artificial. Proibição de participar de sandbox regulatório, as empresas de tecnologia. E olha aqui, gente, proibição de tratamento de determinadas bases de dados. Eventualmente, as empresas podem ser proibidas a utilizar determinadas bases. Colegas, acho que consegui cumprir, presidente Krug. Estou à disposição para as dúvidas. Tenho certeza que juntos a gente vai poder aqui dialogar bastante. Contem comigo. Muito obrigado, doutor Juliano Madalena.
Dr. Juliano permanece aqui no palco conosco. Nós vamos dar continuidade agora ao nosso evento, convidando para que suba ao palco o nosso ex-presidente, diretor financeiro do CEPRORGS e ex-presidente e atual diretor de Relações Institucionais e Governamentais da FENAINFO, Edgar Serrano. Por favor, Edgar. Muito obrigado, professor Juliano, excelente apresentação. E vamos direto a algumas perguntas que a gente tem aqui. Uma das perguntas que considero realmente bastante importante, que foi abordado na palestra, é a respeito da regulamentação do IA. Mas o que ocorre? Nas últimas audiências públicas que a gente participou, o que se debatia era que um determinado processo como esse das maçãs que foi apresentado, no momento mais crítico, a legislação brasileira, no texto que tem, quer que a IA pare, chame pessoas que tenham, digamos, vulnerabilidade social para dar emprego a elas, o IA tem que parar, interromper e elas tomam a decisão. E essa discussão veio, era de um grupo que era patrocinado por uma ONG europeia, e eles queriam que a nossa IA seja legislada desta forma. E aí, naquele exemplo das maçãs, eu me preocupei, porque isso seria impossível. Primeiro que aquilo é online, teria que parar, uma pessoa com vulnerabilidade social teria que ter uma oportunidade de emprego para tomar aquela decisão. E aí eu pergunto, como isso está hoje nos Estados Unidos, Europa e China? A regulamentação deles prevê coisas desse tipo, que no meu entendimento vai atrasar o Brasil. Essa é uma excelente pergunta e bem complexa, né? Importante nós lembrarmos a história, né, gente? A prensa de Gutenberg, criada naturalmente por Gutenberg, que fazia cópia de livros no passado, ela foi demonizada pela Igreja Católica. Gutenberg foi preso, né? Não poderia se copiar a Bíblia e tantos outros livros. E cada nova tecnologia a gente vê esse comportamento histórico se repetindo, ou seja, vem a tecnologia com um progresso e aí você, em alguma medida, começa a buscar uma certa punição. Imaginem que na Idade Média os livros eram criados pelos famosos glosadores que copiavam a punho um livro, né? Muitos deles vinculados às igrejas. Então a própria igreja foi contra a prensa de Gutenberg. Imagine se nós estivéssemos copiando o livro a punho até hoje. Então assim, é preciso saber conviver com o progresso tecnológico. Nós temos aqui um desafio que é a impossibilidade do retrocesso, ou chamada vedação ao retrocesso. A tecnologia avança e aí nós temos que defender juridicamente a impossibilidade da sociedade voltar. Bom, a China e tanto os Estados Unidos não regula diretamente esses aspectos que impede o uso da inteligência artificial e coloca o ser humano no lugar. Os Estados Unidos ele tem uma realidade muito interessante, que é o mesmo tema relacionado à proteção de dados, que é uma questão cultural. Os Estados Unidos, conheces bem, Edgar, é uma realidade que nós temos estados federados. E lá não há uma lei centralizada nos Estados Unidos da América que regule inteligência artificial. E isso possibilita que os estados individualmente se organizem para melhor regular o tema. Mas em nenhum estado ainda nós temos algo nesse sentido. Tá bem, obrigado. Outra pergunta que a gente tem aqui, e que vem também dos que estão assistindo a palestra, é a responsabilidade do fabricante de um produto. E aí o exemplo que se tem, eu acho que essa pergunta é clássica. Digamos, o nosso presidente Krug compra um carro, um Tesla, e ele está passeando com a família, resolve ficar no banco do carona e curtindo com a família. E o carro, sob inteligência artificial, atropela alguém. Ele que vai pagar os danos, vai ser o Elon Musk, que é o dono da fábrica. Quem é que paga isso? Hoje, como a gente viu aqui na nossa apresentação, nós temos dois agentes, que é o fornecedor e o operador. O presidente Krug seria o operador, ele responderia. O interessante aqui é o que eu falei para vocês, estado da arte. Quando que a Tesla poderá juridicamente assumir que o software está seguro para rodar? Gente, é bem interessante isso. A gente conversou, né, Edgar? Quem compra uma televisão espera que a televisão transmita imagem e som. Quando você compra a televisão e ela não transmite o som ou não transmite a imagem, o que você faz? Exerce a garantia. Você devolve, você corrige a televisão. O problema é que nós não temos essa cultura em tecnologia. Quando nós compramos um software ou o Tesla dotado de inteligência artificial e tem um bug, o que a gente faz? Um patch, uma atualização.
Então, essa discussão do bug da responsabilidade é algo importante. Mas, nesse caso, o presidente responderá objetivamente pelos danos causados, e se ele entender que foi um vício de fabricação advindo lá da programação do Tesla, ele pode depois retroceder e buscar a indenização da Tesla. Tá bem, obrigado. E a questão da propriedade intelectual. Aqui muitas pessoas, a grande maioria é de TI, e outros são advogados, mas imagine que tem uma aplicação e essa aplicação está levando 1 hora para rodar. E aí a gente contrata um tuning de um chat GPT, por exemplo, e ela passa a levar 2 minutos. Ela faz a mesma coisa, ela entrega a mesma coisa, só que muito mais rápido. A propriedade intelectual é de quem agora? Então, em matéria de propriedade intelectual e inteligência artificial, mas principalmente software, o grande desafio aqui é nós entendermos se haverá uma originalidade, principalmente uma novidade. Porque o tuning do software propriamente dito, através da utilização de uma IDE ou de um programa para isso, ou você contrata lá o Luiz para fazer o tuning, esse tipo de comportamento não necessariamente cria algo novo. Essa é a questão importante. Nós vamos ter que colocar o software lado a lado e identificar se haverá novidade. Me parece que apenas o melhoramento e o aperfeiçoamento do ponto de vista de velocidade por si só não gera coisa nova do ponto de vista da propriedade intelectual. Mas nós vamos ter que, caso a caso, analisar novamente os requisitos da LDA, Lei de Direito de Autor e Lei do Software, que são aqueles que estabelecem a proteção do software, né? E se eventualmente houver patentes e questões dessa natureza, buscar a originalidade e a inovação em comparação com o software anterior. Bem, obrigado. E a questão dos bancos de dados, datasets, que a IA ela aprende, machine learning, em relação aos dados que lhes são oferecidos. E aí, como fica a propriedade destes? E como eu garanto, como é que nós vamos poder garantir que eles não tenham vícios? Porque daqui a pouco a gente está treinando dando um viés. E quem pode avaliar ou pedir explicações a respeito da base que esta IA começa a responder? Porque daqui a pouco a gente vai partir que a IA é uma commodity e ela começa a dar respostas que estão induzindo o comportamento de uma sociedade. Mas ela pode ter uma tendência. E a gente sabe que no final e ao cabo de tudo isso são grandes fabricantes, grandes companhias, muitas vezes globais, que nem conhecem a nossa legislação trabalhista, não conhecem o marco temporal do Brasil, enfim, e tudo isso pode causar um transtorno muito grande. A base, ela vai ser pública ou ela vai ser privada, aonde a IA está aprendendo? Então, isso é uma questão muito interessante, até com previsão na Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos a impressão equivocada de que aquilo que está na internet é público. Então, o fato de ser acessível ao público não torna o conteúdo da aplicação de natureza jurídica pública por si só. Então, esse é um ponto que nós vamos precisar observar. A fonte que você obteve os dados, ela lhe deu autorização para isso? E aqui, colegas, é importante mencionar, Edgar, que nós temos um desafio, que é um desafio cultural jurídico. Explico. A cultura jurídica brasileira é completamente diferente da cultura jurídica norte-americana. Então, a empresa de vocês contrata a API, por exemplo, do ChatGPT, para desenvolver uma aplicação com a base de dados do ChatGPT, você acaba se submetendo numa relação jurídica contratual influenciada pelo direito internacional. E aí a regra jurídica aplicável ao caso concreto, segundo o direito brasileiro, é a brasileira e não a americana. Só que os termos de uso do ChatGPT vão dizer que é americana. Então tem um choque legislativo, inclusive de soberania jurídica aqui, extremamente interessante. Eu lembro vocês do caso Telegram versus STF. O Telegram cruzou os braços e disse o seguinte: eu não tenho escritório no Brasil, eu sou uma empresa russa, eu não devo satisfação para vocês, eu não vou cumprir a decisão de vocês. Ele só cumpriu a decisão por uma questão de mercado. Não quer perder o mercado brasileiro, senão o STF mandava bloquear o tráfego do Telegram já na Anatel. Então vejam que tem uma questão cultural aqui. E nós vamos ter que conseguir, caso a caso, Edgar, observar o liame jurídico, o contrato. Você tem essa base de dados e usa na sua inteligência artificial a que título contratual, cessão de uso,
qual que é a natureza jurídica e quais são os direitos e quais são os sistemas estrangeiros que influenciam o caso concreto. Bem, obrigado. Tem uma outra pergunta bastante interessante, e o senhor talvez seja a pessoa mais adequada a responder, porque pergunta sobre os futuros advogados. A pergunta vem assim: como a academia, as faculdades, está preparando os futuros advogados para a IA, já no presente e no futuro? Se já estão ou é apenas o seu curso que está tratando desse tema nesse momento? É apenas o meu curso. É mentira, né, gente? Mentira. Arrasta para cima, né, doutora Márcia? É mentira, né? Gente, o negócio é o seguinte, tá? Até uma questão curiosa, o MEC tornou obrigatória que toda faculdade de Direito tenha a disciplina de Direito Digital. Então, o doutor Jaime, por exemplo, se fosse refazer o curso de Direito, ele teria lá uma disciplina chamada Direito Digital. Toda faculdade no Brasil é obrigada. Isso é algo muito bom. Mas eu posso dizer para vocês, gente, que nem eu, Juliano, que por mais que tenha background em TI, o aluno te domina. Os alunos já chegam na faculdade com o ChatGPT e várias aplicações cruzadas de inteligência artificial. Então, assim, ó, é o professor correndo atrás. Então, sinceramente, Edgar, as faculdades sim estão, digamos, se organizando nesse sentido, porque não tem escolha. Ou tu te organiza ou o aluno te domina. Mas tem uma questão interessante. Na OAB, o presidente Leonardo Lamacchia criou um grupo interdisciplinar entre a OAB, Ministério Público e o Judiciário para começar a botar a mão na massa e criar um sandbox regulatório em matéria de uso da inteligência artificial pelos tribunais e pelo advogado. Colega, só para vocês terem uma ideia, o processo judicial se digitalizou há pouco tempo, tá? Pouquíssimo tempo. E nós tivemos na OAB uma resistência muito grande. Muitos advogados não queriam processo físico. Então é complicado, só que ou tu te digitaliza ou tu é atropelado pela tecnologia. Então é uma questão que Brosmund, que é um professor de Harvard, chama de pacing problem. Há aqui um descompasso. Nós do direito estamos sempre em descompasso com a tecnologia que avança e a gente tem que correr atrás. Bem, obrigado. Tem outra pergunta, que ela já foi que é sobre regulamentação, mas que ela tem outro viés que entra na questão da competitividade de mercado mundial. Que isso é bem importante. A gente perguntou sobre a Europa, China, Estados Unidos, mas que esses estão avançando bem mais rápido que o Brasil, e o Brasil está adotando, pela legislação que a gente está vendo, ela está, para proteger a sociedade, digamos assim, ela está criando muita regulamentação. Como é que é visto isso em relação à perda de competitividade do Brasil? Porque vamos combinar, na agricultura, só aquele exemplo das maçãs, é uma mudança enorme de produtividade, inclusive aquela daquela loja onde analisa as pessoas quantos cafés estão entregando. Seguramente, qual é a visão como jurista isso, a preocupação, porque tem a área jurídica, mas tem a parte de produtividade de um país. Como é que nós vamos trabalhar esse sentido? Essa pergunta é muito boa, e vocês já deram uma olhada na LGPD, ela é praticamente uma cópia do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E isso tem uma questão política e econômica em relação a isso. O Brasil quer participar da OCDE, como todos nós sabemos. E uma das formas de você se vincular ao OCDE é você criar uma estrutura jurídica que esteja em compasso com o bloco europeu. Então, nós estamos... Se vocês quiserem saber o futuro legislativo no Brasil em matéria de tecnologia, é só você ver o que está sendo feito na Europa. Porque começou com a Lei Geral de Proteção de Dados, agora com esse PL, que também é próximo do PL europeu. Só que tem um pequeno detalhe, Edgar, como você muito bem mencionou. Essa prática acaba desconsiderando as particularidades brasileiras. A Europa, ela criou uma camada jurídica própria, que é o regulamento europeu, em razão da chamada Comunidade Europeia, que tem como objetivo reduzir as fronteiras entre os países membros da União Europeia. O Brasil não pertence à União Europeia, então nós temos um descompasso. Por outro lado, ganha-se em competitividade com a Europa, porque tu cria, digamos assim, uma conexão. É muito mais fácil vocês, empresas de tecnologia brasileira, conseguir um contrato de transferência internacional de dados com uma empresa europeia, porque vocês estão em compliance com a LGPD, que é uma cópia do regulamento europeu. Já os Estados Unidos estão financeiramente perdendo competitividade nesse setor, porque há uma verdadeira colcha de retalhos legislativos em matéria de privacy lá. Então, digamos, é uma faca de dois gumes mesmo. Você se aproxima da Europa, mas se afasta de outros países. O resultado econômico só o futuro dirá. Tá bem.
Tem uma pergunta aqui que eu considero interessante, que é a questão do risco, que trata a questão de honestidade e desonestidade. Se uma pessoa for desonesta e induzir, hoje a sociedade tem como digamos, puni-la, se conseguir comprovar. Mas se a base de dados ela for desonesta, ela gera respostas, ela ensinou a nossa inteligência artificial com respostas induzidas para determinado, digamos, ganho de algum grupo. Quem vai ser o responsável? A legislação, a área jurídica já consegue tratar desse tema? Porque se uma pessoa induz alguém ao erro, tu tem como puni-lo. Mas e se as pessoas estão consumindo inteligência artificial e ela tem propositalmente um viés equivocado ou para dar mais crédito score ou para alguma coisa? Tem uma má intenção ali naqueles dados que treinaram a IA. É a questão da análise que a gente referiu da chamada culpa. E culpa em tecnologia é um dos temas mais complexos, porque é subjetiva. E como que nós vamos, volto a dizer, periciar o código-fonte? Tem um tema aqui relacionado a segredo industrial. O ChatGPT já aponta que não revela a sua fonte de dados, sua base de dados. Então, poderia eu conseguir uma decisão judicial lá com o Dr. Rodrigo que obriga o ChatGPT a revelar a base de dados, trecho do seu algoritmo? Então, é muito complexo nós conseguirmos apontar quem é o culpado pelo evento danoso quando o tema é tecnologia, em razão da dificuldade que nós temos de periciar o software, de identificar. Por essa razão é que a legislação, Edgar, coloca o operador da inteligência artificial como responsável. Porque aquele que opera terá que ter a responsabilidade de saber que, eventualmente, ali terá algum viés ou alguma questão que impacte o sujeito. A outra pergunta que a gente tinha aqui, o senhor já respondeu, que era justamente isso, a questão de propriedade intelectual, de não liberar os algoritmos, porque aí o segredo do IA estaria sendo revelado, né? Essa pergunta foi feita junto com se a NPD ela vai poder fiscalizar a empresa ou não. Não sei se hoje já tem alguma... Ela provavelmente vai entrar no Brasil, a nossa ANPD deve ser, ou é a primeira candidata a ser o agente que vai fazer esse trabalho. Como é que está isso? Assim, é importante mencionar, gente, que você ficar em compliance no Brasil em relação a qualquer tema é umas questões mais desafiadoras que existe. Por quê? Porque tu resolve um problema com a NPD, mas tem o Ministério Público. O Ministério Público também tem legitimidade. Eventualmente, tu resolve, faz um TAC com o Ministério Público, mas tem uma investigação da Senacom. Então, há um compartilhamento de autoridades, de competências regulatórias no Brasil, que acaba criando esse caos para o empresário brasileiro. A gente viu isso na própria Lava Jato, em temas dessa natureza. O cara faz um acordo de colaboração, acha que a vida dele está resolvida, mas tem outras autoridades, o COAF aparece do nada e investiga o sujeito. Então, isso é cultura jurídica brasileira. E na tecnologia vai ser a mesma coisa. Se vocês atenderem a NPD, teremos os desafios de outros agentes, como o próprio Ministério Público, que poderá investigar a empresa, sim. Tá bem, obrigado. Em relação às nossas perguntas aqui, praticamente todas que nos enviaram, a gente conseguiu, fez uma condensação. Não sei se como é que estamos de tempo. Bom, então vamos encerrar, chegamos... Obrigado. Muito obrigado, gente. Foi excelente. Até mais.